próprio jogo, uma irregularidade, e por que também o São Paulo teve tantas chances após isso no segundo tempo? Bem, eu entendo que nós começamos o jogo melhor, criamos 2 ou 3 chances muito claras para fazer o gol. A questão da bola passar ali para você pôr para dentro, 1, 2 vezes com o Gabriel Jesus, uma cabeçada do Alexandre queima-roupa, né? Se ele tira do meio do gol, essa bola certamente ela entra. E tínhamos o controle do jogo, tínhamos o domínio do jogo, e na primeira bola em que o São Paulo atacou, o cruzamento da direita, nós perdemos o tempo da bola e acabamos tomando o gol, né? Uma jogada despretensiosa, né? Não é um lance natural que você toma um gol por um envolvimento do adversário. Mas mesmo assim, no primeiro tempo eu vi a gente com o comando do jogo, numa maneira geral, um pouco melhor a gente do que o São Paulo até o final do primeiro tempo, né? Não me lembro do São Paulo ter criado mais grandes oportunidades no primeiro tempo, e a gente tinha o comando, o controle do jogo, e faltava alguma coisa para criar aquela jogada que fosse um lance que gerasse um perigo de gol, né? Então tinha um comando ainda no campo de ataque nosso, mas não tinha a penetração, a jogada para definição. E no segundo tempo nós voltamos melhor, criamos também a oportunidade ali para empatar, até, eu acho que eram uns 15, 20 minutos do segundo tempo, quando machucou o Denis, e por incrível que pareça, dali para frente foi outro jogo, o time se desorganizou. Você me perguntou por que o São Paulo teve tantas oportunidades, e eu, ali de fora, vi que eles tiveram facilidade em condução de bola do meio campo para o ataque, né? Principalmente nos pés do volante, né? Principalmente no pé do volante do São Paulo, que saiu lá dentro 2 ou 3 vezes, porque ele não teve essa combatividade, né, que geralmente tem. Ora, porque a gente errou passes ali na linha de frente, e foram muitos passes que nós erramos, com o Dudu, com o Alexandre, com o Gabriel Jesus, no primeiro tempo com o Guedes, e isso gerava que cedia o contra-ataque. Nós já havíamos feito uma troca de um volante, o Thiago Santos, e ele me fez muita falta, a verdade é essa, no segundo tempo, porque ele dava uma estrutura defensiva grande, mas ele já estava com o cartão laranjado. Então era iminente o perigo dele sair expulso pela pressão que foi num lance de cabeça, que ele já tinha amarelo e poderia, de repente, numa outra jogada mais simples, tomar o cartão vermelho. Até por isso ele saiu. Você pode me perguntar, mas por que não pôs outro volante? Porque o outro ainda está com uma dor no joelho e nós precisávamos abrir um pouco mais. E nessa abertura foi onde o volante dele jogou praticamente solto no segundo tempo e nos trouxe problemas, não diretamente só o volante, que quando ele saía para o jogo, para alguém sair nele, ia deslumbrando alguém nas costas vazia, e ali o São Paulo dominou daquele momento do Denis em diante e mereceu vencer. Ô Cuca, eu queria que você falasse de 2 jogadores em especial. Primeiro, do Fernando Praz, a atuação que ele teve. E segundo, você como comandante, como é que você vai trabalhar o Thiago, que é um garoto, hoje ele estava no lance do gol, mas para dar força para ele não sentir tanto esse lance no futuro. Mas acontece, são lances que acontecem. Infelizmente, esses lances em clássicos, eles são mais pesados. Perdemos o tempo da bola, não é ele que errou, somos nós, o Palmeiras, somos nós que perdemos, não ele, e vida que segue, vamos seguir em frente, não temos que achar um culpado. Nós perdemos gols, que se você faz um gol antes de tomar o gol, você toma a rédea da partida, né? Então, hoje, infelizmente, nós não tivemos bem com os jogadores que puxam a nossa velocidade pelo lado do campo. Nós não tivemos bem com a armação, né? Tentamos o Dudu fazendo essa armação. No primeiro tempo até andou um pouco, no segundo tempo não. Aí nós pusemos o Dudu para o lado, pusemos o Rafael Marques para tentar ser um segundo atacante, vinha um pouco atrás, não deu. Tentamos o Eric também, então foi um dia em que as coisas não fluíram bem para nós, infelizmente. O Praz, eu acho que fez uma grande partida, fez boas defesas, né? E ele passa uma segurança muito grande para nós. Ô, Cuca, a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é importantíssimo você vencer em casa e buscar pontos fora. São 2 derrotas já
E hoje você disse que as coisas elas não andaram bem. E para ter sucesso, o time, as coisas têm que andar bem também fora de casa. Preocupa a atuação de hoje nesse sentido ou não? Hoje eu acho que foi uma atuação melhor do que foi em Campinas, né? Você teve momentos em que você comandou o jogo. Só que se você tem que matar o jogo, né? Nós tivemos as chances antes do São Paulo e 3. Uma delas que você faça muda o contexto da partida, né? Vocês me indagam agora por que no segundo tempo o São Paulo teve mais chances, todas em cima do erro do Palmeiras. Passava a linha do meio-campo para trás para defender, e no erro, na armação de jogada, na meia cancha, onde nós erramos muitos passes, às vezes até infantis, o São Paulo roubava essa bola e tinha o contra-ataque. Roubava e tinha o contra-ataque. E dessa forma eles criaram as oportunidades. Então, se você sai na frente, automaticamente você vai ser o protagonista dessa estratégia. Você vai passar a linha e ter a velocidade que não apareceu para o Gabriel Jesus, que não apareceu para o Roger Guedes. Por quê? Porque o São Paulo tinha 1-0 e ficou bem defensivo atrás. Antes deles terem 1-0, aparecia para nós a velocidade. Depois vira outro jogo. Ô, Cuca, agora você tem uma sequência pela frente aí bem pesada, né? Já vem de uma sequência bem pesada. Tem o Grêmio no meio de semana, Flamengo fora e depois o clássico com o Corinthians. E quando você fala sobre quando você teve que expor um pouco mais o time, tirando o Thiago Santos que estava com cartão laranja, como você disse, você acha que de repente falta um pouco dessa consciência coletiva de não dar tanto espaço e para esses jogos, principalmente esses 3 que são jogos dificílimos, vai ter que trabalhar um pouco mais isso? Foi exatamente isso que eu conversei com eles agora na oração que a gente faz após o jogo, que a gente não tem só que atacar, a gente tem que ter consciência coletiva, como você falou, né? E o pessoal da armação, o pessoal da frente, eles têm que saber que quando perdem uma bola tem que reduzir o espaço, não precisa ser um exímio marcador. O gol que nós tomamos foi um gol assim. A gente perdeu a bola lá no campo de ataque, resulta num contra-ataque. Então a gente às vezes não precisa ser tão preciosista, tem que prender um pouquinho mais a bola, ganhar uma falta, fazer uma jogada para que a gente não tenha o contra-ataque em exposição como tivemos no segundo tempo em demasia. Cuca, não tendo o Cleiton Xavier, você considera repetir essa formação com os 3 de velocidade e o Alexandro, provavelmente na quinta-feira contra o Grêmio? E desses jogadores velozes aí, o que você achou do Dudu hoje? De quem? Dudu. Do Dudu não fez uma boa partida, né? Não fez. Ele fez um lance bonito durante o jogo, na parte técnica, né? Que foi bonito, mas não teve uma produção ofensiva boa. No começo até criou alguma jogada. Depois errou muitos passes na linha entre meio campo e ataque, e esses passes geraram muitos contra-ataques para o São Paulo. Até quinta-feira é outro jogo, ainda que não seja o Allianz Parque, é a nossa casa, o torcedor tem que entender que eu também queria jogar em casa, no Allianz, e não posso, vamos jogar no Pacaembu, mas que a gente precisa deles para vencer o Grêmio. Então vai o pedido, mesmo que em cima de uma derrota, que eles nos apoiem, incentivem, que quinta-feira vai ser um dia diferente e nós vamos em busca da vitória. Provavelmente não teremos o Gabriel Jesus, provavelmente vai servir a seleção e aí muda o contexto. Cuca, queria que você falasse do Zé Roberto, o que você achou da atuação dele hoje? Foi bem, foi bem. No final, o Kelvin entrou umas 2 ou 3 vezes pela direita ali com força, mas também é porque o time já estava desorganizado nesse momento. No geral, o Zé Roberto foi bem. Cuca, aqui. Com essa saída possível do Gabriel, né, quase certo que ele vai sair, você pretende manter esses 3 jogadores, né, puxar um jogador de repente para jogar numa função mais de velocidade, como ele está fazendo com o Roger e com o Dudu? Entenda, você quando tem jogadores como o Roger, como o Gabriel, é natural que eles, por serem de velocidade, precisam ter essas bolas bem enfiadas para surtir a jogada. Hoje eles não tiveram, né? Poderia nós ter começado o jogo com Moisés, que é um meia que vai fazer esse trabalho, mas ele ainda não tem uma condição natural de 90 minutos, isso conversando com ele. A gente ainda decidiu, mas de repente ele vai iniciar jogos, quem sabe até quinta, para ser esse nosso articulador, né? E
colocar o Dudu de um lado do campo, onde ele possa render mais. Né? O Dudu é um grande jogador, é importantíssimo para nós e tem que render mais. O time se desorganizou. Você me perguntou por que o São Paulo teve tantas oportunidades e eu, ali de fora, vi que eles tiveram facilidade em condução de bola do meio campo para o ataque, né? Principalmente nos pés do volante, né? Principalmente no pé do volante do São Paulo, que saiu lá dentro 2 ou 3 vezes porque ele não teve essa combatividade, né? Que geralmente tem. Ora porque a gente errou passes ali na linha de frente, e foram muitos passes que nós erramos com o Dudu, com o Alexandre, com o Gabriel Jesus, no primeiro tempo com o Guedes, e isso gerava que cedia o contra-ataque. Nós já havíamos feito uma troca de um volante, o Thiago Santos, e ele me fez muita falta, a verdade é essa, no segundo tempo, porque ele dava uma estrutura defensiva grande, mas ele já estava com o cartão laranjado. Então era iminente o perigo dele sair expulso pela pressão que foi num lance de cabeça, que ele já tinha amarelo e poderia, de repente, numa outra jogada mais simples, tomar o cartão vermelho. Até por isso ele saiu. Você pode me perguntar, mas por que não pôs outro volante? Porque o outro ainda está com uma dor no joelho e nós precisávamos abrir um pouco mais. E nessa abertura foi onde o volante dele jogou praticamente solto no segundo tempo e nos trouxe problemas, não diretamente só o volante, que quando ele saía para o jogo, para alguém sair nele, ia deslumbrando alguém nas costas vazia e ali o São Paulo dominou daquele momento do Denis em diante e mereceu vencer. Ô, Cuca, eu queria que você falasse de 2 jogadores em especial. Primeiro, Uma delas que você faça muda o contexto da partida. Né? Vocês me indagam agora por que no segundo tempo o São Paulo teve mais chances. Todas em cima do erro do Palmeiras. Passava a linha do meio campo para trás para defender. E no erro, na armação de jogada, na meia cancha, onde nós erramos muitos passes, às vezes até infantis, o São Paulo roubava essa bola e tinha o contra-ataque. Roubava e tinha o contra-ataque. E dessa forma eles criaram as oportunidades. Então, se você sai na frente, automaticamente você vai ser o protagonista dessa estratégia. Você vai passar a linha e ter a velocidade que não apareceu para o Gabriel Jesus, que não apareceu para o Roger Guedes. Por quê? Porque o São Paulo tinha 1-0 e ficou bem defensivo atrás. Antes deles terem 1-0, aparecia para nós a velocidade. Depois vira outro jogo. Ô, Cuca, agora você tem uma sequência pela frente aí bem pesada, né? Já vem de uma sequência bem pesada. Tem o Grêmio no meio de semana, Flamengo fora e depois o clássico com o Corinthians. E quando você fala sobre quando você teve que expor um pouco mais o time, tirando o Thiago Santos que estava com cartão laranja, como você disse, você acha que de repente falta um pouco dessa consciência coletiva de não dar tanto espaço e para esses jogos, principalmente esses 3 que são jogos dificílimos, vai ter que trabalhar um pouco mais isso? Foi exatamente isso que eu conversei com eles agora na oração que a gente faz após o jogo, que a gente não tem só que atacar, a gente tem que ter consciência coletiva, como você falou, né? E o pessoal da armação, o pessoal da frente, eles têm que saber que quando perdem uma bola tem que reduzir o espaço, não precisa ser um exímio marcador. O gol que nós tomamos foi um gol assim. A gente perdeu a bola lá no campo de ataque. Fernando Praz, a atuação que ele teve. E segundo você como comandante, como é que você vai trabalhar o Thiago, que é um garoto, hoje ele estava no lance do gol, mas para dar força para ele não sentir tanto esse lance no futuro? Mas acontece, são lances que acontecem. Infelizmente, esses lances em clássicos, eles são mais pesados. Perdemos o tempo da bola, não é ele que errou, somos nós, o Palmeiras, somos nós que perdemos, não ele, e vida que segue, vamos seguir em frente, não temos que achar um culpado. Nós perdemos gols, que se você faz um gol antes de tomar o gol, você toma a rédea da partida, né? Então, hoje, infelizmente, nós não tivemos bem com os jogadores que puxam a nossa velocidade pelo lado do campo, nós não tivemos bem com a armação, né? Tentamos o Dudu fazendo essa armação. No primeiro tempo até andou um pouco, no segundo tempo não. Aí nós pusemos o Dudu para o lado, pusemos o Rafael Marques para tentar ser um segundo atacante, vinha um pouco atrás, não deu. Tentamos o Eric também. Então foi um dia em que as coisas não fluíram bem para nós, infelizmente. O Praz, eu acho que fez uma grande partida, fez boas defesas, né? E ele passa uma segurança muito grande para nós.
Ô, Cuca, a gente sabe que no Campeonato Brasileiro é importantíssimo você vencer em casa e buscar pontos fora. São 2 derrotas já e hoje você disse que as coisas elas não andaram bem. E para ter sucesso, o time, as coisas têm que andar bem também fora de casa. Preocupa a atuação de hoje nesse sentido ou não? Hoje eu acho que foi uma atuação melhor do que foi em Campinas, né? Você teve momentos em que você comandou o jogo. Só que se você tem que matar o jogo, né? Nós tivemos as chances antes do São Paulo e 3 Do próprio jogo, uma irregularidade. E por que também o São Paulo teve tantas chances após isso no segundo tempo? Bem, eu entendo que nós começamos o jogo melhor, criamos 2 ou 3 chances muito claras para fazer o gol. A questão da bola passar ali para você pôr para dentro, 1, 2 vezes com o Gabriel Jesus, uma cabeceada do Alexandre a queima-roupa, né? Se ele tira do meio do gol, essa bola certamente ela entra. E tínhamos o controle do jogo, tínhamos o domínio do jogo e na primeira bola em que o São Paulo atacou, o cruzamento da direita, nós perdemos o tempo da bola e acabamos tomando o gol, né? Uma jogada despretensiosa, né? Não é um lance natural que você toma um gol por um envolvimento do adversário. Mas mesmo assim, no primeiro tempo eu vi a gente com o comando do jogo, numa maneira geral, um pouco melhor a gente do que o São Paulo até o final do primeiro tempo, né? Não me lembro do São Paulo ter criado mais grandes oportunidades no primeiro tempo e a gente tinha o comando, o controle do jogo e faltava alguma coisa para criar aquela jogada que fosse um lance que gerasse um perigo de gol, né? Então tinha um comando ainda no campo de ataque nosso, mas não tinha a penetração, a jogada para definição. E no segundo tempo nós voltamos melhor, criamos também a oportunidade ali para empatar, até, eu acho que eram uns 15, 20 minutos do segundo tempo, quando machucou o Denis, e por incrível que pareça, dali para frente foi outro jogo, que resulta num contra-ataque. Então a gente às vezes não precisa ser tão preciosista, tem que prender um pouquinho mais a bola, ganhar uma falta, fazer uma jogada para que a gente não tenha o contra-ataque em exposição, como tivemos no segundo tempo em demasia. Cuca, não tendo o Cleiton Xavier, você considera repetir essa formação com os 3 de velocidade e o Alexandro, provavelmente na quinta-feira contra o Grêmio? E desses jogadores velozes aí, o que você achou do Dudu hoje? De quem? Dudu. Do Dudu não fez uma boa partida, né? Não fez. Ele fez um lance bonito durante o jogo, na parte técnica, né? Que foi bonito, mas não teve uma produção ofensiva boa. No começo até criou alguma jogada. Depois errou muitos passes na linha entre meio campo e ataque, e esses passes geraram muitos contra-ataques para o São Paulo. Até quinta-feira é outro jogo, ainda que não seja o Allianz Parque, é a nossa casa, o torcedor tem que entender que eu também queria jogar em casa, no Allianz, e não posso, vamos jogar no Pacaembu, mas que a gente precisa deles para vencer o Grêmio. Então vai o pedido, mesmo que em cima de uma derrota, que eles nos apoiem, incentivem, que quinta-feira vai ser um dia diferente e nós vamos em busca da vitória. Provavelmente não teremos o Gabriel Jesus, provavelmente vai servir a seleção e aí muda o contexto. Cuca, queria que você falasse do Zé Roberto. O que você achou da atuação dele hoje? Foi bem. No